E aí, seus piladeiros, vocês tá bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 20 do Brasileirão, ou seja, primeira rodada do segundo turno. É isso aí, galera. Esteja com a gente aí, né? Galera ficou com a gente no primeiro turno todo, então vamos pro segundo turno aí pra fechar com chave de ouro. Deixe seus palpites aí embaixo aí. O que mais, Felipe? Deixa o like que ajuda demais, né, o vídeo a alcançar mais pessoas. Isso aí. Se não for inscrito, se inscreve e também segue a gente lá no Insta. Valeu, galera. Editor, solta a vinheta aí. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que o vídeo não tem tudo da dica de aposta, não é um placar para você copiar e gastar seu dinheiro. É apenas uma resenha entre mim e o Felipe, uma análise que a gente acha que vai acontecer, juntamente com vocês aí, deixando seus palpites. Valeu? É isso aí. Esperar o caminhão terminar de passar no quebra-mola. Né? Lembrando que foi instalado o quebra-mola aí para evitar os acidentes, né? Caraca, nada a ver isso aí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Rodada passada, rodada 19, fomos bem, muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. Botafogo 3, Inter 1, nós dois acertamos a vitória do Botafogo. Boa. Atlético Mineiro 1, Bahia 0, nós dois cravamos juntos. Opa. O placar. Corinthians 3-1 no Coritiba, nós dois acertamos a vitória do Corinthians. Boa. Grêmio 2-1 no Fluminense, nós dois cravamos o placar. Junto de novo. Juntos de novo. Boa. Flamengo 1, São Paulo 1, você cravou, ou seja, mitou, né? As três cravadas. Segundo do ano. Segunda, top demais. Fortaleza e Santos, Fortaleza 4-0, nós dois acertamos, Fortaleza venceria. E Palmeiras 1, Cruzeiro 0, você acertou a vitória do Palmeiras. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Caramba, mano, por pouco te cravava três e os mesmos placares, né? Por pouco. Caramba. Bem por pouco mesmo, mas rodada boa. Crava nessa. Rodada pra animar. Nada pra fazer? Crava nessa aí. Vamos lá então, vou te perguntar, hein? Vamos lá. Qual é a resposta certa? Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? São Paulo e Botafogo, Alisson. 1-1. Sem ficar em cima do muro, mas já ficando 1-1. São Paulo tá embaladíssimo, bela classificação na Copa do Brasil, tá 3 jogos sem perder. Tem tido jogos pouco movimentados, vale lembrar, né? Dos últimos 6 jogos não passou de 2 gols. E dos últimos 5 jogos em casa só perdeu uma vez. É sempre muito forte em casa. Já o Botafogo segue embalado mais ainda, já são 16 jogos sem perder. Fora de casa está 3 empates seguidos. Fato curioso que nos últimos 2 jogos fora de casa não fez e nem levou gol. Vale lembrar também que está 4 vitórias seguidas contra o São Paulo. É a pedra no sapato do São Paulo aí. Por isso, achando equilíbrio nessa partida, eu vou de 1-1. Show, vou de 1-1 também. São Paulo excelente mandante. Botafogo líder, né? Isolado, só 2 derrotas aí no campeonato. Ambos têm partidas importantes no meio da semana pela Sul-Americana. Na minha opinião, o Botafogo valoriza um pouco mais a competição do que o São Paulo, né? Que tá lá ainda com Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, o Botafogo nessa liderança que precisa seguir para conquistar o título. Mas é um jogo muito difícil com o São Paulo que vem muito bem, então vou de 1-1 no equilíbrio. Show. Internacional e Fortaleza. Quase fui de empate, mas vou de 2-1 Inter em cima do Fortaleza. A Inter segue, né, uma sequência ruim. Os últimos 10 jogos só venceu 2 vezes. Em casa, nos últimos 5 jogos só perdeu uma vez. Vai lembrar que se é pra vencer, se é pra empatar no caso do Inter, né, que a gente empata muito, que seja em casa. Vai lembrar também que só tem 2 derrotas no primeiro turno jogando em casa, como eu falei. E nos últimos 5 jogos, ambas as equipes marcaram. Sempre faz e leva gol. Já o Fortaleza, naquela fase ruim, não dá pra explicar, né? É o mesmo técnico e tudo mais, não consegue sair dessa situação. Últimos 10 jogos perdeu 5 vezes, vem perdendo bastante. E essas 5 derrotas foram onde? Justamente fora de casa. Então, por as derrotas do Fortaleza ter sido fora de casa nessa fase ruim, vou acreditar na vitória do Inter em casa. Beleza, eu vou de Inter 1-0, mas basicamente pelo que você trouxe, os dois em fases muito ruins, principalmente aí no Brasileirão, né? Sim. Apesar de a situação mudar um pouquinho nas Copas, no caso Liberta e Sula. Mas no Brasileirão muito ruim, o único detalhezinho diferente ali pra mim foi realmente esse fator casa que ajuda um pouco o Inter, né? Foi onde conseguiu os melhores resultados, então vou de 1-0 Inter. Show. Cuiabá e Palmeiras. Palmeiras 2-1 em cima do Cuiabá, na minha opinião. Cuiabá, depois de uma sequência maravilhosa aí de 5 vitórias e um empate, voltou a perder, né? Vai lembrar que tá 3 vitórias e um empate seguido jogando em casa, ou seja, o time era bom só fora de casa, agora virou a chave e começou a jogar bem em casa. E o fato negativo é que não vence o Palmeiras há 3 jogos seguidos. Já o Palmeiras vem voltando a boa fase, nos últimos 7 jogos só perdeu uma vez. O ataque que segue em baixa, só marcou 3 gols nos últimos 4 jogos, incrível. Porém, só levou 2 gols nessa sequência de jogos, ou seja, tem marcado poucos gols, tem sofrido poucos gols. Então, por isso,
Vou de Palmeiras 2x1 porque o Cuiabá, né, tá na fase boa, é chato, joga em casa, mesmo assim vou de Palmeiras 2x1. Beleza, eu vou de 1x1. Cuiabá, apesar dessa derrota na última rodada, segue nessa fase boa, né? Segue bem no campeonato. Palmeiras voltou a crescer no Brasileirão, mas ainda não embalou, né? Não tá com aquela sequência boa de vitórias que normalmente acontece. E também tem jogo importante aí de Libertadores, de repente mude um pouquinho o foco. Eu vou de 1x1 nesse jogo. Show. Fluminense e América Mineiro. Fluminense 2x0, na minha opinião. Fluminense, como sempre, é um leão em casa e um gatinho fora. Em casa, comando de campo, o time só tem uma derrota no ano. Incrível. A maioria dos pontos no campeonato foram justamente jogando em casa, né? Já a América segue na luta para não cair, atualmente está na lanterna, o time de 10 jogos só venceu uma vez, ainda não venceu nenhum jogo fora de casa, por isso acho bem provável que não vença novamente contra o Fluminense, então por isso Fluminense 2x0. Esse eu vou contigo também, 2x0 Fluminense. Fluminense aí, como você já disse, é o segundo melhor mandante do campeonato, só atrás do Botafogo. América Mineiro, até é difícil ficar toda a rodada repetindo, né? Lanterna, pior defesa, enfim, fase horrível. Lembrando que os dois têm jogos importantes também no meio da semana, mas Fluminense muito melhor, fase muito melhor. Fluminense 2x0, principalmente por ser mandante, né? Show de bola. Cruzeiro e Corinthians. 1x1. Jogo difícil, na minha opinião, jogo complicado. O Cruzeiro tá 5 jogos CVC e há 3 jogos seguidos CVC em casa. Incrível como esse ano o Cruzeiro não aproveita o fator casa, né? O ataque também segue muito mal. O time de 5 jogos em 4 vezes não marcou. Já o Corinthians quebrou a ótima sequência que vinha tendo, né? Vale lembrar que não vence fora de casa 4 jogos seguidos. Fato negativo é que nos últimos 7 confrontos diretos perdeu 6 vezes. Tabu aí tá pro lado do Cruzeiro. E vale lembrar também que nos últimos 7 jogos, em 5 ambas marcaram. Então por isso, tentando achar um equilíbrio aí, apesar de achar o Corinthians no momento melhor, né? Mas eu vou de 1x1 pela dificuldade da partida. Beleza, eu vou de 0x0, seguindo tua mesma lógica aí, né? Desse equilíbrio. O Cruzeiro empatou 4 dos últimos 7 jogos. É igual você já disse, mesmo em casa a fase não é boa, joga sempre com poucos gols. Corinthians perdeu o embalo justamente na decisão da Copa do Brasil, né? E veio com essa eliminação que tem peso, mas ainda tem a Sul-Americana lá também para disputar, enfim. Vou de 0x0 achando um equilíbrio nessa partida. Show. Vasco e Atlético Mineiro. Vasco 4x1 no Atlético Mineiro, brincadeira. Vasco 1x1, né? Atlético Mineiro, acho que vai ser um empate. Vasco tá tentando reerguer aí, são 2 jogos sem perder, tem a volta da torcida que conta a favor nesse jogo. E vale lembrar também que o primeiro turno venceu o Galo fora de casa, né? Se tem algo para poder querer se animar, foi o primeiro confronto fora de casa. Já o Galo tá bem, né? São 3 jogos sem perder e sem levar gol. Tá também 2 jogos sem perder fora de casa. Os últimos 4 jogos só levou 1 gol, a defesa tá bem demais, como eu falei. Acho o jogo duríssimo, por isso eu vou de empate, mano. O Vasco tentando se reerguer, melhorando. E o Atlético Mineiro aí, né, mantendo a boa fase com o Felipão depois de 10 jogos sem ganhar. Eu vou de 1x1 também, cara. Pensei até ir pro lado do Atlético, ter um time ainda um pouco mais forte, mais organizado, né? E o Vasco buscando essa recuperação. Mas vou de empate, vou de equilíbrio, porque o Vasco realmente começou a melhorar um pouquinho, tá com essa esperança aí, né, pela torcida, e já começando também a contratar jogador importante. Sim. Teve, lógico, o ponto mais importante da temporada, que foi a oração do Daciolo. Quebrou as barreiras. Quebrou tudo que estava acontecendo de ruim aí. E o Galo, né, finalmente voltou a vencer, tá aí a 2 vitórias no Brasileirão seguidas, mas numa temporada que continua muito abaixo do que se espera desse time, né? Então vou de 1x1. Show. Coritiba e Flamengo. Flamengo 2x1 na minha opinião, mesmo fora de casa, né? Curitiba parecia que ia embalar, mas já são 3 derrotas seguidas, numa fase ruim novamente, voltou, né? Últimos 7 confrontos contra o Flamengo só venceu uma vez e a defesa veio mal, né? Nos últimos 3 jogos tomou 8 gols. Já o Flamengo está no momento de estabilidade, está 2 derrotas seguidas fora de casa, vale lembrar, levando 3 gols em cada uma delas, ou seja, o Flamengo quando perde, só perde por goleada, né? Vale lembrar também que essas 2 derrotas foram as últimas nos últimos 15 jogos. Acho que mesmo no momento estável é o favorito para vencer, mesmo fora de casa. Flamengo 2x1. Flamengo 2x1 também, mano. Flamengo quando perde tem que passar vergonha, né? Não basta perder, tem que passar vergonha. O Coxa vem aí de altos e baixos, né, cara? Impressionante. Teve primeiro aquela sequência de derrotas, não vencia de jeito nenhum. Depois embalou a sequência de vitórias, agora voltou para a sequência de derrotas. Incrível. O Flamengo não tem uma boa sequência de vitórias no Brasileirão, vem com a eliminação de Libertadores, mais a classificação para a final da Copa do Brasil, né, que deu uma equilibrada. E agora, por muito tempo, o foco vai ser só Brasileirão, já que a Copa do Brasil está distante. Praticamente sempre o Flamengo sofre gols, né? Então é difícil a gente colocar, esperar uma vitória do Flamengo sem sofrer gols, mas nesse momento ainda vejo melhor do que o Coxa, 2x1. Show. Santos e Grêmio. Eu vou de Grêmio 1x0, mano. O Santos não consegue sair da má fase, já são 5 jogos sem vencer, levando o gol nos últimos 7 jogos.
além de só ter vencido uma vez nos últimos 10 jogos. Incríveis com uma fase ruim. Já o Grêmio não vive seu melhor momento, né? Nos últimos 5 jogos só teve uma vitória, levando um gol em todos esses jogos e fazendo apenas 3. Vale lembrar também que não vence fora de casa há 4 jogos seguidos. Ou seja, o Grêmio, na minha opinião, é favorito, porém, esse fator fora de casa aí bota uma pulga atrás da orelha. É isso mesmo? Pulga atrás da orelha? Sim. Mas mesmo assim, vou de Grêmio 1x0, porque a fase do Santos realmente tá pior. Show, pensei nisso também, mas eu vou de 1x1, né? Justamente por esse detalhezinho do Grêmio fora, que pesa. Santos só venceu em um monte de jogos aí, como você já trouxe. Apesar disso, não perdeu os últimos 3 em casa. Então, em casa ainda cresce um pouquinho, né? Sim. Em casa, ou melhor, com o mando de campo, né? O Grêmio, eliminado aí de Copa do Brasil, focado no Brasileirão, vem ali disputando na G4, ainda com bastante chance de brigar lá para alcançar o Botafogo, que é difícil, né? Mas tem chance. E o único ponto negativo é justamente esse, fora de casa, é onde os seus resultados normalmente não aparecem. Mas vou de 1x1 aí nesse jogo. Show. Bahia e Bragantino. 1x1 também, achei muito difícil achar um placar para esse jogo aqui. Bahia é outro time que não consegue sair da má fase. Os últimos 10 jogos só venceu uma vez. Das 4 vitórias que tem no Brasileiro, 3 foram em casa. Ou seja, se é para você pegar a vitória que seja em casa, né? Ataque vem mal, né? Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes não marcou. Incrível. Vale lembrar também que não vence o Bragantino há 4 jogos seguidos. O Bragantino que já não vence há 2 jogos, levou o gol em todos esses jogos também, vale lembrar. Fato positivo que não perde fora de casa há 3 jogos também seguidos. E no Brasileirão tá 2 vitórias seguidas jogando de visitante. Mesmo o Bragantino estando num momento melhor, gol de empate. Senti que é sem empate. Beleza, Sente acontece, assim, não que tem vai jeito. errar, entendeu? Quando sente, vai ter goleada para um lado. Mas é isso aí. Vamos lá, eu vou de Bragantino 1x0, cara. Justamente por esse detalhe, né? De apesar de não vir com aquela boa sequência, né, de resultados, mas vem melhor do que o Bahia, que tá lembrando mais a fase do Santos, né? O Bahia. Uma vitória em um monte de jogos aí também, enfim. E normalmente quando consegue é como mandante, é o que anima um pouquinho para esse jogo em relação ao Bahia. Mas o Bragantino vem bem até fora de casa, tem um elenco forte. Vou de Bragantino 1x0, mas também pensaria nesse empate reais. Show. E para fechar, Goiás e Atlético. Goiás 1x0 em cima do Atlético. Goiás tá na fase boa no Brasileirão, né? São 5 jogos sem perder. Últimos 3 jogos em casa só levou 1 gol. Porém, no geral, dos últimos 5 jogos, o ataque só marcou 3 vezes, né? Porque tem Sul-Americana, que foi desclassificado e tudo mais. Já o Atlético está 3 jogos sem perder, porém, fora de casa, os últimos 5 jogos foram 3 derrotas. Fato positivo é a defesa, né? Que só levou 1 gol nos últimos 3 jogos, como sempre, a defesa sólida. Eu acho que o fator casa para o Goiás vai ser prejudicial ao Atlético, por isso, vou de Goiás 1x0, até pela boa fase também. Show, a gente inverteu, né? Nesse eu vou de 1x1. Não sei se a gente inverteu, né? O outro, eu acho. Não, acho que foi a mesma coisa, né? No outro você também foi de. Ah, não, tá certo. Você foi de 1x1 no outro? Ah, enfim. Volta o vídeo e assiste. Volta e assiste. Vamos lá, eu vou de 1x1 nesse jogo. Os dois aí vêm bem nos últimos jogos do Brasileirão, né? Sem perder. Sim. Você já disse, o Goiás vem com a defesa muito boa. E o Atlético perde uma grande vantagem quando joga fora de casa, né? Normalmente os bons resultados acontecem como mandante. Mas pelo equilíbrio dos dois, os dois não perdem aí já alguns jogos, eu vou de 1x1. Show de bola, fechamos esperando a cravada do Felipe nessa rodada, sem pressão. Joga pressão não, joga pressão pro pessoal aí dos comentários. Sem pressão, pô, vai vir. E vocês também, né? Pô, muito tempo já que ninguém manda mensagem que cravou 3. Galera, se cravar, manda mensagem lá no Insta, lá pro ADM, ou responde seu comentário novamente aí, dizendo que cravou, que a gente vai conferir. E é isso, né, Felipe? É isso aí. E não esquece, né? Deixar o like, que ajuda demais. E se não for inscrito, né? Ainda dá tempo, se inscreve aí. Valeu!